qual a chance do Brasil ser próspero e soberano, tendo uma das piores elites do planeta, cafajeste, corrupta, picareta, escravocrata e entreguista? O Brasil só pode deixar de ser um país oprimido pelo imperialismo por meio da realização de uma revolução que acabe com a burguesia. Não é só um problema de que a burguesia, tudo isso que ele falou, e é mesmo, né, eu concordo, e até muito mais, a gente poderia empilhar aqui uns 40 adjetivos negativos, não é só esse problema. A burguesia ela não tem condições, a burguesia brasileira, de efetivamente desenvolver o país. No Brasil houve um período em que a burguesia procurou desenvolver o país, mas não foi muito bem sucedida, né? Que é depois da Revolução de 30. Aí veio o golpe de 64, que operou um retrocesso, mas ao mesmo tempo produziu aí um investimento que permitiu o desenvolvimento de determinados setores capitalistas, né? Um crescimento no PIB e tudo mais, mas endividou o país e tornou a economia brasileira totalmente impossível de andar para frente. E depois da ditadura, nos últimos 30 anos, a economia só andou para trás, não excluindo o período do governo Lula, né? Basta ver como é que se diz? Os índices de industrialização ano a ano, né? De 1974 em diante, porque a crise do Brasil começa já na ditadura, a partir de 1974. Quer dizer, 74 dá 26, 46 anos, 47 agora. Nesses 47 anos, a economia brasileira só andou para trás. Tá? Então, a burguesia é incapaz de desenvolver o país. O interesse dela não leva ela a remover os obstáculos. E qual é o principal obstáculo? O principal obstáculo é o imperialismo, que é um obstáculo político e econômico. Se nós queremos ver o Brasil andar para frente, tem que se livrar da burguesia. É uma ilusão falar que você vai desenvolver o país, que é diferente de você ter um período, por uma determinada conjuntura, como teve o governo do PT. O governo do PT teve um período positivo com a venda de determinado tipo de matéria-prima. Mas isso daí não permite um desenvolvimento constante, regular, da economia nacional. É preciso uma mudança na própria estrutura econômica do país. Precisaria ter um governo que se empenhasse nessa mudança. Se o Brasil, por exemplo, tivesse aí expropriasse a burguesia, como aconteceu em Cuba, o potencial de desenvolvimento brasileiro seria muito grande mesmo. Cuba, o potencial de desenvolvimento é muito menor do que o do Brasil. Agora, com a burguesia não dá. A burguesia, ela ganha dinheiro aqui e manda para fora, ela se associa com as empresas estrangeiras, ela ganha dinheiro, as empresas estrangeiras ganham dinheiro, o país afunda. Veja o caso do petróleo, né? O que o Brasil ganha com o petróleo estatal? Nada. Com o petróleo privado, com a destruição da Petrobras. O Brasil não ganha nada. Isso é uma riqueza imensa. Os brasileiros estão aí na miséria e os especuladores na Bolsa de Nova York é que ganham dinheiro com a Petrobras. Isso daí é a política da burguesia. FHC é a política da burguesia. Bolsonaro é a política da burguesia. A burguesia é uma classe reacionária, politicamente e economicamente. A burguesia brasileira é uma classe totalmente reacionária. Bom, companheiro Daniel Santana, membro aqui da CELTV, pergunta o seguinte: companheiro Rui, em sua fala na frente do DOPS, no ato de São Paulo,
você mencionou uma movimentação em Brasília em prol da comemoração do golpe militar. Poderia dar mais detalhes? Eu falei disso no começo, né? O governo Bolsonaro comemorou oficialmente o golpe militar. Agora, vê que a pergunta mostra, inclusive, que isso aí não foi nem muito divulgado pela imprensa. A imprensa e a esquerda não querem se chocar com os militares. É uma vergonha isso, né? Foi comemorado como comemoração oficial do governo brasileiro. Francisco Azevedo, qual a explicação dos votos do STF a favor do habeas corpus de Lula? É a crise interna da burguesia com a Lava Jato, né? Eles estão procurando liquidar a Lava Jato, que eles acham que é prejudicial. A Lava Jato, ela tem um enfrentamento com o sistema político brasileiro. A Operação Mãos Limpas italiana, que é o Sérgio Moro falava o tempo todo da Operação Mãos Limpas, na Itália. Essa operação, ela destruiu o sistema político italiano, o sistema partidário italiano. Ela liquidou com o Partido Socialista e o Partido Democrata Cristão, que eram os dois principais partidos do regime político. Então, a Lava Jato, que é a operação brasileira, ela tinha esse propósito também. Só que ela se chocou com o sistema político que não... Né, MDB, DEM, PSDB, essa gente que conforma esse sistema político não queria, logicamente, ser liquidado pela Lava Jato. Então, esse é a crise de fundo, né? Mas o Lula não está completamente isentado não dos processos. Isso aí é bobagem. Está cheio de processos aí. A própria Lava Jato só votou um processo. Foi uma coisa muito... eles mais protegeram o Sérgio Moro do que denunciaram. Bom, companheiro Fernandes da Silva pergunta o seguinte: Rui, é verdade que o PDT quer expulsar Ciro Abutre por ele ter convidado Moro para assinar o manifesto? O Moro faz parte desse grupo. O Ciro, o Moro, o Dória, é uma turminha, né? Quem que não gostaria de ter essa turma aí? Dória, Amoedo, o governador do Rio Grande do Sul, que é um carrasco lá. Quem mais? O médico privatista aí que foi ministro da Saúde do Bolsonaro. Sérgio Moro. Nossa, com esse time aí não tem como perder, né? Companheiro Pedro Fernandes contribui. Muito obrigado, camarada. Ele diz o seguinte, pergunta, né? Rui, como deve ficar a relação entre classes, visto que, durante algum tempo, se manteve através da exploração de mão de obra, sendo que estamos a passos largos da automatização? Como é que é? Repete para mim, desculpa. Rui, como deve ficar a relação entre classes, visto que, durante algum tempo, se manteve através da exploração de mão de obra, sendo que estamos a passos largos da automatização? Estamos a passos largos indo na direção da automatização. Imagino que sim. Bom, primeira coisa que deve se dizer sobre isso é o seguinte: essa é uma tendência natural da indústria capitalista, ou seja, da indústria, né? O próprio nascimento da indústria, isso é uma coisa que muita gente não se dá conta. A indústria, quando o capitalismo passa da época da manufatura para a época industrial, qual é a grande mudança? A grande mudança é a introdução da máquina. E a máquina, o que ela é? Ela é um autômato. Então, por exemplo, Marx no Capital, ele mostra muito claramente que
A economia industrial é uma economia onde o trabalhador, o operário, que anteriormente era quem realizava toda a produção na manufatura, ele passa a ser um apêndice da máquina. E a máquina funciona de maneira, digamos assim, automática, né? Com a participação do ser humano, mas automática. Quer dizer, a máquina industrial, ela tem uma fonte de energia que não é a capacidade muscular do ser humano. Né? O artesão, ele, por exemplo, vamos supor que ele utiliza ali uma ferramenta. A fonte de energia é muscular, é ele que domina a ferramenta e faz com que a ferramenta execute uma determinada função. Quando surge a indústria, esse processo se inverte e o ser humano se transforma em mero apêndice da máquina, por mais que ele atue ali. Mas no fundo é a máquina que está atuando. Então, quer dizer, o processo de automatização é apenas o desenvolvimento lógico desse princípio, que é um princípio do capitalismo industrial. Né? Só que o problema consiste no seguinte, né? Se o capitalismo ele automatizasse de maneira completa, que dispensasse o ser humano a produção, toda a produção, você teria dois fenômenos. Primeiro, que as mercadorias elas não teriam valor, ou o valor delas seria ínfimo. Esse é o primeiro problema, porque é uma produção que não conta com o trabalho de ninguém, é uma coisa, é como se fosse uma árvore que desse um fruto, né? Você não pode cobrar por isso, você pode cobrar pelo fato de que alguém colheu o fruto, plantou a árvore, preservou o fruto, etc. e tal, mas cobrar pela árvore que dá fruto não faz sentido em termos econômicos. Então, o capitalismo deixaria de existir se ele automatizasse tudo isso daí. Não haveria mais lucro, não haveria mais ganho em termos de produção. Bom, segundo, isso daí criaria um cenário político onde a esmagadora maioria da população viveria como indigentes, porque não teria mais trabalho. O que é insustentável. Muito antes que você tenha isso aí aparece em alguns filmes de ficção científica, né? O pessoal lá todo sem trabalho, a maioria da população sem trabalho e tal, criaria um cenário de apocalíptico, né? Mas, logicamente, que a crise social já está explodindo muito antes de que a burguesia consiga automatizar. Há uma terceira questão que tem que ser colocada em prática. Nós já percebemos aqui que o capitalismo, ele não consegue, embora ele tenha o recurso técnico, ele não consegue automatizar toda a produção. Porque é mais caro você comprar e manter os robôs do que você contratar mão de obra. Então, do ponto de vista capitalista, é irracional você automatizar a produção. O que mostra que o capitalismo é um obstáculo decisivo a esse passo de progresso que seria fundamental, liberar o homem do trabalho pesado, do esforço físico, né? O capitalismo nunca vai realizar isso daí, não é capaz. Só o socialismo pode realizar isso. No socialismo, sim, você pode ter fábricas completamente automatizadas, que é um processo também longo, não é simples, e as pessoas, os seres humanos, se dedicariam a outro tipo de atividade. Ou dedicariam muito pouco tempo à produção e dedicariam muito tempo à cultura, ao desenvolvimento científico e outras coisas que são atividades enriquecedoras do ser humano.